Hoje eu vou falar de um assunto que é recorrente em conversas entre mim e alguns amigos que leem e que também assistem filmes. É quase inevitável que quando um filme é baseado em um livro que nós, como leitores, já lemos, é quase inevitável que a gente faça comparações. E isso acontece com frequência. Eu gostaria de falar hoje sobre a experiência que eu tive, em comparar 3 livros, que são livros excelentes, muito bons, com 3 filmes que também não deixam nada a perder aos livros, mas que em uma coisa ou outra eu vou poder dizer se, na minha opinião, o filme ou o livro foi a melhor versão da história. Olá, eu sou Felipe Neri, eu sou um aficionado por livros, um amante da literatura, um amante de tudo que gira em torno das histórias e da leitura. Primeiro eu vou falar sobre um livro fascinante que é O Poderoso Chefão, de Mario Puzo. Foi lançado em 1969 por esse escritor que é um ítalo-americano e 3 anos depois estava saindo o filme O Poderoso Chefão, que eu acho que a maioria das pessoas conhece aqui, esse clássico de Francis Ford Coppola, com Marlon Brando no papel de Don Corleone, Al Pacino no papel do filho dele. E eu, com relação ao filme e ao livro, a essa comparação, eu fico com o livro. E vou contar para vocês por quê. Eu achei que o livro foi mais denso do que o filme. Ele cobriu mais histórias do que as apresentadas no filme. E vou citar especificamente a história que ficou faltando no filme do Francis Ford Coppola. Vocês que assistiram o filme, vocês devem lembrar daquele apadrinhado de Don Corleone, que era um cantor, o Johnny Fontane, que foi interpretado pelo Al Pacino. E o Johnny Fontane no filme ele tem uma participação, ele aparece muito pouco. Mas no livro ele tem uma seção bastante extensa, assim, que dava para ser fazer um outro filme, só sobre a relação do Johnny Fontane com a máfia e com o Don Corleone. E aconteceu que o filme, essa parte foi bastante empobrecida. E mesmo assim, na época, houve uma grande polêmica que envolveu o Frank Sinatra. O Frank Sinatra reclamou muito do filme, como se estivesse dizendo respeito a ele. E aí não sabemos se serviu, o chapéu, mas ele não gostou nada. Houve uma polêmica ali entre ele e o pessoal da produção. E talvez por isso o filme tenha reduzido essa participação desse personagem, do Johnny Fontane. Então, por conta disso, eu achei o livro do Mario Puzo, a versão escrita, muito mais cativante, por assim dizer. Não vamos tirar o mérito do filme, um grande filme, inclusive de 3 partes, é uma trilogia. No livro, o livro só conta a parte 1 e a parte 2. A parte 3 não está ali baseada quer dizer, lá como se fosse uma continuação, mas não está no livro do Mario Puzo. Mas a gente tem que tirar o chapéu aqui das atuações, do Marlon Brando, do Al Pacino, da Diane Keaton, Foi um grande filme de um grande livro, mas eu preferi, nesse caso, o livro. Em seguida eu vou falar de um livro que é um dos meus livros favoritos, assim, de todos os tempos, um dos melhores livros que eu já li, que eu tenho ali no topo da minha lista de livros lidos, que está aqui, inclusive, o que eu li, que é Moby Dick, de Herman Melville. Então esse livro é um livro do século XIX, que trata ali da caça, ali da perseguição de uma baleia branca, por um capitão Ahab. O filme que eu vou falar, esse filme tem várias reedições mais recentes, com efeitos especiais, muito realistas e tal, mas eu vou querer falar do icônico filme de John Huston, dirigido por John Huston. O filme foi lançado aí em 1956, estrelando Gregory Peck no papel do Capitão Ahab. E o Ismael, que é o narrador do livro, no filme ele é interpretado pelo Richard Basehart.
O Richard Basehart, quem assistiu TV ali nos anos 60, anos 70, 80 também, e acompanhou aquela série Viagem ao Fundo do Mar, ele é aquele Capitão Nelson do Submarino. Então quem teve a oportunidade de assistir TV nessa época lembra bem. Mas ele era mais jovem quando foi lançado o filme e ele fez esse papel que no filme é um papel menor e também no livro, o foco do livro é ali a obsessão do Captain Ahab em caçar a baleia. Mas também para Moby Dick, e aqui eu não tô falando, eu não vou nem falar os filmes mais recentes, com os efeitos especiais, também para Moby Dick, eu acho insuperável o livro. Eu prefiro o livro ao filme, porque o livro, como vocês podem ver, ele é grosso, ele é um livro bem extenso, e o autor, o Herman Melville, ele aprofunda ali a descrição da época, né, da localidade ali que era um centro baleeiro ali em Connecticut, a ilha de Nantucket, de uma maneira que o filme, mesmo que dispondo ali das imagens, não consegue alcançar. Nem os filmes recentes com os efeitos especiais, né? O livro, ele entra na estrutura da indústria baleeira com muita profundidade, né? Ele descreve todo o processo de extração do óleo, da caça, antes de entrar ali na história mesmo, né? Ele descreve tudo isso. Ele descreve o processamento, a distribuição, né? Na época em que as lâmpadas, a iluminação era feita, né, com óleo de baleia. Então esse era principalmente o mercado, né, que a caça da baleia, a baleia supria, né? E ele descreve também a sociedade puritana que essa indústria se baseou, né? O filme não consegue alcançar isso. Ele tem o apelo visual, né? Eu acho fascinante aqueles efeitos visuais ali do cinema daquela época, a baleia, né, os navios, em miniatura certamente, né, que eram os efeitos especiais. Aquele visual, ele tem um apelo muito forte para mim, mas eu ainda fico com o livro. Em seguida eu vou falar do livro do Joseph Conrad, que é No Coração das Trevas. Também um filme foi baseado nesse livro, mas com outro nome, e todo mundo conhece esse filme, que é um outro filme do Francis Ford Coppola, que é o Apocalipse Now. O Apocalipse Now foi baseado no Coração das Trevas. Foi uma inspiração mais livre a do filme, né? Tanto que ele se passa ali num contexto totalmente diferente, né? O Coração das Trevas, início do século XX, contexto do colonialismo ali, né? As potências europeias se estendendo o seu poder no continente africano, e é ali no Congo belga ali que o livro conta ali de uma expedição que vai atrás de um rebelado, né? O Marlowe, que é o marinheiro, o comandante dessa expedição, está indo atrás do Coronel Kurtz, que é um rebelado, e ele tem que acertar as contas com esse Coronel Kurtz. E é um livro mais monótono, muito denso, mas monótono, né? Que tem um passo lento e muito psicológico, né? O filme Apocalipse Now, quem assistiu sabe, né, ele se passa no contexto da Guerra do Vietnã, né, e o Martin Sheen, que é o protagonista, que é o Capitão Willard, tem um outro nome, o filme mudou o nome do protagonista, está indo atrás do Coronel Kurtz, que é novamente o Marlon Brando, né? Tem a participação ali do Harrison Ford, né, na tripulação do Capitão Willard, e eles estão indo atrás do Coronel Kurtz, que um rebelado na guerra, né, se rebelou e cometeu atrocidades e tal. E esse teor psicológico, ele é muito bem feito no filme, né? Você vê o Martin Sheen ali entrando ali numa loucura, assim, né? À medida que vai avançando, ele vai ficando, você percebe assim uma transformação no protagonista, que vai ficando maluco, mas o ambiente em torno dele, né, que ele vai entrando, também é um ambiente insólito, né? Então ele vai ficando maluco, mas o ambiente vai acomodando essa loucura, né? E ele encontra o Capitão Kurtz, mata o Capitão Kurtz, o Coronel Kurtz, desculpe.
E o encerramento, tanto do livro quanto do filme, eles encerram com aquela expressão comum aos dois, né? Que é horror. Aqui é mais ou menos que resume tudo que veio antes até ali. Pois é, e nesse caso, a minha opinião é diferente. Eu prefiro o filme. Eu acho que porque o filme até se afastou um pouco da proposta original do Joseph Conrad, eu acho que ele assumiu ali uma coisa mais, uma posição mais singular, assim, mais autônoma do que o livro. E isso acho que destacou o filme, né? Os dois tinham essa coisa de ter um avanço lento, uma monotonia, né? Mas eu acho que no livro essa monotonia pesou mais, né, do que no filme. E por isso, nessa terceira comparação desse vídeo de hoje, eu fico com o filme do Francis Ford Coppola. Mas e você? Você já teve a oportunidade de ler um livro, ver um filme que foi baseado nesse livro? O que você preferiu? Você achou o livro melhor? Você achou o filme melhor? Tem muitos livros aí que são mais propostas de literatura mais populares que entram facilmente no radar dos produtores de filme. A gente viu aí o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, até lá o Código da Vinci, que são livros bem mais, a leitura é bem mais fácil, assim, bem mais fluida, né? E inevitavelmente se tornaram filmes. Isso a gente pode tratar em um outro vídeo, inclusive, sobre essa literatura de entretenimento, né? Uma literatura mais leve. Essa é uma proposta que eu quero desenvolver em outro vídeo com você. Por agora a gente vai ficando aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa comparação entre literatura e cinema. Me diz aí o que você achou, manda o seu like, acompanhe o meu perfil no YouTube, né? E a gente se vê num próximo vídeo.